Olá, essa é a primeira lição das 20 lições do Recoda. Ela é uma lição básica, então vai ser a estrutura de um app Android. Aqui embaixo eu pedi para a IA gerar uma narração, então eu vou ler porque eu também estou aprendendo Kotlin e eu não sou um programador profícuo em Android, né? Então eu vou ler o texto que está aqui e vou completando com o que precisar, porque justamente eu quero avaliar a qualidade do trabalho da IA, por isso que eu pedi para ela escrever o roteiro, né? Então, se você já fez um script em Python, você sabe que tem um ponto de entrada, que é um if dunder name dunder é igual a main, que esses dois underlines é dunder, né? Se você já usou React, você sabe que existe um index HTML que chama um componente raiz. E o app Android tem a mesma ideia, só que os nomes e as regras são diferentes do sistema operacional. Nesta lição, nós vamos entender essa estrutura do zero, usando o Ricoda como referência, que é um app real de gravação de voz com transcrição por IA. A, a gente estima que seja no máximo 15 minutos essa aula. Vamos falar sobre Android, Kotlin e Jetpack Compose, que é um framework novo do Google, que já tem mais de 5 anos, para você fazer views em Android. O que nós vamos ver, né? Antes da gente mergulhar no código, vamos olhar um mapa do que vamos cobrir nessa lição. Cada tópico vai aparecer no contexto do Ricoda, o app que estamos construindo. Ao final, você vai conseguir abrir o projeto e entender o papel de cada arquivo sem estranhas. Então, primeiro é importante comentar sobre a estrutura de pastas, né? E comentar sobre o XML legado e o Compose, que é o modelo atual. Comentarmos sobre o Android Manifest, que é um XML, que é como se fosse o RG do app para o sistema operacional. O arquivo build Gradle, que são as dependências e configurações de build. A main activity, que é o ponto de entrada, junto com o XML, né? E o ciclo de vida de uma activity em Android que tem relação com o template method, que é um design pattern. Então, como o Android gerencia seu app. Porque quando você está usando Android, vários apps podem estar rodando ao mesmo tempo e um pode interromper o outro. E três features do Kotlin que vão aparecer no código, que é um override, trailing lambda e tipos anuláveis. Então, à primeira vista, a estrutura de um projeto Android parece bem intimidadora, né? Bastante pastas e subpastas. Especialmente você vem de Python, onde um script pode ser um único arquivo. Se não for uma biblioteca, um único arquivo basta. Só que ele é bem simples. Todo o código do app vive dentro de source main Kotlin. O resto é a infraestrutura do app. Configuração do build, recursos visuais, como figuras, ícones, né? E o manifesto da aplicação, que é esse Android Manifest aqui. As pastas de UI, Audio, Transcription e VAD são apenas organização interna do Recoda, dividindo o código por responsabilidade. Então, o nosso aplicativo vai estar dentro de App, Source, Main, Kotlin. E aqui tem o nome da sua organização, né? Aí, antigamente, você tinha que usar um arquivo XML para fazer o legado do layout, né? Então, você provavelmente notou o arquivo XML no projeto e ficou se perguntando: por que XML num projeto moderno? A resposta é a herança histórica. Então, é só porque sempre era assim antes e tem que manter por compatibilidade. Por muitos anos, toda a interface Android era descrita em XML. Você declarava cada botão, cada texto, cada posição num arquivo separado. Era verboso, você tinha que escrever muito, né? Difícil de manter e criava uma separação artificial entre layout e lógica. Então, esse é o jeito que eu aprendi, eu ensinava a fazer programação em Android. Você criava um XML, você tinha um layout e os widgets e as propriedades deles. Só que nós vamos ver que agora em Kotlin é diferente, né? Então, hoje você usa o Jetpack Compose, que você escreve uma UI em Kotlin puro. Ele é a forma moderna e oficial de construir interfaces Android. Ao invés do XML, você escreve as funções em Kotlin e vai descrever a UI diretamente no código. Então, isso aqui é código Kotlin, por mais que não pareça. O Ricoda usa Compose do zero. Nossa aplicação não precisa ter XML customizado. O único XML que permanece é o Android Manifest, né, mas ele não é tela, né, que não é layout, é uma declaração de identidade do app. Então aqui a gente tem a comparação entre os dois. Em vez de usar linear layout, você pode usar column.
o widget, em vez de text view, só text, e esse só button. Aqui você passa uns parâmetros, ó, como essa lambda aqui. Agora vamos falar sobre o Android Manifest, que é onde você pode pedir permissões, né? Então pense nele como se fosse um RG do app. É onde você declara tudo que o sistema operacional precisa saber antes de qualquer linha de Kotlin rodar. Quais permissões o app precisa? Que a gente precisa de duas, de internet e de gravar áudio. No Recoda, microfone e internet. E qual activity é o ponto de entrada? O Intent Filter com main e launcher diz ao Android quando o usuário tocar no ícone do app, abra essa activity. Isso daqui é igual antes, tá? Não mudou. Se uma permissão não estiver declarada aqui, o app não consegue usar o recurso. Então você tem esse manifesto, que é um arquivo XML, você tem um conjunto de tags, manifest, a uses permission. Isso é tradicional do jeito que era antes, tá? Para quem já programou em Android. Aí tem application, aqui essas strings aqui podem ser internacionalizadas, né? Não é hard-coded. Aí você tem a activity, o endereço dela seguindo os pacotes, aqui é o ponto .main activity, e o que fazer quando clicar, né? A categoria, o action. Agora, isso é um pouco específico de Kotlin, não de Jetpack, né? Você tem o arquivo build Gradle, ele é o equivalente ao requirements.txt do Python ou ao package.json do Node, onde você põe as dependências da aplicação, só que ele tem um pouco mais poderoso. Ele vai dizer como que o app vai ser compilado, que aqui é uma linguagem compilada, né? Qual a versão mínima do Android suporta e quais bibliotecas externas são usadas, porque as outras linguagens são interpretadas, elas não têm isso. O KTS significa que ele é escrito em Kotlin Script. Ao longo das lições, cada vez que introduzimos uma biblioteca nova, como o ORT para rodar o Whisper ou o OKHTTP para downloads, vamos adicionar a dependência aqui e explicar por que ela entra. Então, até deixar um placeholder. Isso daqui entra na lição 8, isso entra na lição 15. E isso aqui é padrão, geralmente o Android Studio gera automático, tá? Eu estava usando o VS Code, eu estava usando com Cloud. E aí ele está explicando que você tem que usar esse daqui para dizer que é uma aplicação Android, esse para dizer que ela é uma aplicação feita com Kotlin, porque historicamente era feita com Java, né? Aí qual é a versão da SDK que você tem que usar, a versão mínima, qual que é o ID na Play Store e as bibliotecas que você vai instalar. Agora a Main Activity, né? É o coração dessa primeira lição. A Main Activity é o primeiro código Kotlin que o Android executa quando o usuário abre o Unicode. Note como ela é bem compacta. Só tem 8 linhas de código real. É intencional. A main activity não guarda estado. Ela não faz lógica de negócio. Não acessa o microfone. Ela tem uma única responsabilidade: inicializar a interface Compose. Toda a lógica vive no View Model, que veremos na próxima lição. Então, só para fazer uma parte aqui, em programação web você costuma usar uma arquitetura de 3 camadas, MVC, Model View Controller. Em programação Android se usa uma arquitetura que chama Model View Model, MVVW, MVVM, Model View Model, MVVM, não dá. E ela é bem diferente, eu ainda não domino ela bem, assim, né? Eu sei que é para você aumentar a testabilidade, porque você deixar o código aqui na view, você trava a view, ela pode não conseguir fazer o refresh automático, é difícil de testar, é difícil de trocar as dependências, então você quebra em camadas para facilitar o desenvolvimento. Mas eu nunca parei para me aprofundar e entender 100% esse modelo, né? Então a gente vê que o código Kotlin é bem mais compacto que em Java, né? Isso aqui é a herança, a main activity está herdando de app compat activity, que é tradicional em Android. Aí tem o ciclo de vida, nós temos que usar a palavra override aqui. Essa fun é de função, não é de fun de legal, né? Aí tem um método, um hook onCreate. Esse bundle aqui pode ser nulo, a gente vai ver isso nos próximos slides. Aí você chama um método na superclasse, ele está configurando a tela aqui, né? Vai dizer que ela vai ocupar todas as bordas da tela e que vai carregar essa tela aqui, Recoda App, né? Então ela é bem magrinha, né? Não tem muito código, ela mais delega o código a Recoda App. E em Python você faria uma herança desse jeito aqui, né?
tá dizendo. E em Kotlin, a herança é esse operador que dois pontos, e você vai sobrescrever um método por override, né? Então, a sintaxe de herança do Kotlin é diferente do Python, mas o conceito é o mesmo. A main activity herda de app compat activity e recebe de graça tudo que uma activity sabe fazer: criar a janela, responder a botões de navegação, interagir com o sistema operacional. Uma nota importante sobre o override. Em Python e Java, sobrescrever é implícito. Você só escreve no método. Em Kotlin, ele vai exigir a palavra override de forma explícita. Se você esquecer, o compilador vai te avisar. Se você escrever override e o método não existir na classe Py, o compilador também avisa. E isso elimina uma classe inteira de bugs silenciosos. Aí aqui ele explicando o ciclo de vida da Activity, que também é tradicional do Android, né? Que, por exemplo, quando você gira a tela, a Activity era destruída e recriada, né? Então você tinha que ter dois layouts, um layout de tela horizontal e um de vertical. E se você não tivesse view model, você perderia o estado da gravação. Você teria que forçar e salvar o estado na Activity usando o bundle, né? Aí se você recebe uma ligação, por exemplo, o Android vai colocar seu aplicativo na pausa e depois pode pôr no stop. E quando volta, ele volta para um start ou um resume. Isso aqui é o ciclo de vida básico do Android, tá? Quem for estudar a aplicação tem que parar e ler a documentação e entender como ele funciona, né? Eu vou aplicando aqui on demand, né? A gente vai precisando e vamos explicando. E nesse caso a gente só precisa do onCreate, a gente não precisa de nenhum outro no momento, porque o viewModel vai gerenciar a sobrevivência do estado. Aí aqui o padrão template method, para a gente entender por que tem esses métodos que chamam onCreate, onStart, que esse é um design pattern muito famoso. Você tem uma classe abstrata Py, aí você herda dela e você tem os hooks do ciclo de vida que você pode sobrescrever e implementar um comportamento específico, né? Aí vamos ver a explicação aqui. O ciclo de vida do Android é um exemplo perfeito do padrão de design template method. Isso eu pedi explicitamente para a IA para falar sobre isso, tá? Que eu achei aqui um tópico relevante. A classe base app_compat_activity define o esqueleto do algoritmo, a sequência de eventos do ciclo de vida na ordem certa, que eles são chamados automaticamente. Você, na subclasse main_activity, sobrescreve apenas os hooks que precisa customizar. No Unicode, só precisamos do onCreate. E o template method aparece muito em frameworks. O framework decide quando chamar cada etapa. Você decide o que fazer em cada etapa. Justamente isso. Um framework é um design pattern de inversão de dependência, né? Então, ele implementa a maior parte das coisas e você só sobrescreve quando precisa. Agora que esse set content, né, onde que o compose começa, então isso aqui é uma chamada de método, pode não parecer, mas é método Kotlin, né? Ele está fazendo a ponte entre o Android e o Compose. O AppTheme ele vai aplicar cores e tipografia do Material Design, que é um framework de design, que é tipo cores, espaçamento, sombra e widgets de tela, né? E o Recoda App, toda a UI do Recoda vai estar no Recorda App aqui, nesse view model. Então, o set content é a ponte entre o mundo Android e o mundo Compose. Quando você escreve dentro desse bloco, vai ser renderizado pelo Compose. O AppTheme vai aplicar as cores de tipografia do Material Design. O Record da App é o Composable raiz. E é a função que tem toda a interface gráfica, a UI do Ricoda. Nós vamos ver isso com detalhes na lição 5. E note a sintaxe. Quando o setContent recebe uma lambda, que é uma função, como parâmetro. No Kotlin, quando o último parâmetro é uma lambda, você pode colocá-la fora dos parênteses. Aqui está explicando. Em vez de escrever setContent entre parênteses e passar uma lambda, você pode passar ela direto fora, assim, com o sinal de chaves. Isso chama trailing lambda e é a base de como o Composer funciona. Então está dizendo, em React você faz a renderização gráfica com React DOM Render. Em Python, se estiver usando a biblioteca tkinter, você chama o construtor tk e cria um app root. E no Composable você usa setContent e chama o Composable. Aí, três features de Kotlin na lição. A palavra override obrigatória, a gente já explicou. O trailing lambda, que aqui nesse caso não precisa passar os parênteses e passa o lambda direto, que nem aqui no button. Isso aqui é o trailing lambda. E tipos anuláveis, que quando a variável pode ser vazia, você põe um ponto de interrogação aí para evitar esses erros de null pointer exception, que é do compilador, né?
Então, um resumo dessa primeira lição: o código Kotlin vai ficar em source main Kotlin, o XML de layout é legado, né? A main activity é o ponto de entrada do app, ela vai herdar de app compat activity. O Android chama o ciclo de vida, conforme a aplicação vai evoluindo, um create, um pause, um destroy, e o view model vai abstrair a maioria deles, né? Não ter que implementar na mão. O Kotlin é obrigatório usar override, existe essa feature de training lambda e tem tipos anuláveis com ponto de interrogação. Na próxima lição falaremos sobre view model e stateflow, como o Ricoda mantém o estado da gravação ao vivo mesmo quando o Android tenta destruir a activity. Essa foi a lição 1, cobrimos o suficiente para você abrir o Ricoda e entender o papel de cada arquivo. Na próxima lição vamos entrar no Recorder View Model, objeto que guarda todo o estado do Ricoda e sobrevive a rotações de tela e outras interrupções do Android. É onde a lógica real do app vive. Se quiser praticar antes da próxima lição, abra o Ricoda no Android Studio, localize o main activity .kt e tente responder por que a classe herda de app.compat.activity e não de activity diretamente. Então, lembrando, no momento eu não estou disponibilizando esse código, que conforme eu gravei num vídeo em novembro, se quem quiser, eu estou vendendo o código-fonte das aplicações que eu faço, né? Não tem garantia nenhuma, é o código que está ali, são código experimental, né? Só se te encontrar um bug, se eu tiver tempo, eu arrumo ele. E não é um produto final, assim, por isso que eu vendo bem baratinho, assim. E deixo geralmente trechos de código ou explico a arquitetura para ficar de forma justa, né? Não ser quem não comprar não se sentir prejudicado. Até porque você pode pegar um agente de IA e pedir para reconstruir uma aplicação parecida, né? Então é isso aí, muito obrigado. Acompanhe os próximos vídeos para ver as outras 19 lições.